evitar muitos termos gramaticais complexos. Existe quem acredite que as pessoas precisam aprender a oração subordinada adverbial. Não precisa saber nada disso, essa coisa tão teórica assim, para você aprender japonês. Então a gente tem uma política de simplificar os conceitos. Claro, é importante que você saiba o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo. Mas se você souber isso, já é praticamente suficiente. A gente tenta mostrar na prática os conceitos principais sem que você precise ser formado em letras português. Não precisa. E a gente procura não fazer com que o seu aprendizado de japonês dependa de você saber o que é um homônimo homófono heterográfico. Não precisa. A gente vai te explicar de maneira que você entenda na prática e a teoria vai ser usada só quando ela for realmente necessária. Você não vai deixar de aprender, você vai aprender do jeito menos teórico e mais eficiente. Existem os dois extremos quando a gente fala em gramática, né? Existem a demonização da gramática, então para você aprender um idioma você não precisa de gramática. Existem os mais puristas ali que não, precisa sim aprender gramática, não tem como aprender uma língua sem gramática. A gente é uma espécie de meio termo disso. A gente quer pegar o lado bom da gramática. Por quê? O que é gramática, se parar para pensar? A língua, o idioma, ele existe. As pessoas começaram a falar entre si, começaram a se entender, surgiram as palavras, surgiram padrões. Esses padrões são passados entre as pessoas através da interação. É só ver uma criança, como que ela aprende a falar. Ela repete o que os pais falam, ou as pessoas que estão em volta dela falam, e vai aprendendo os padrões sem nenhuma regra, né? Sem nenhuma explicação do porquê daquilo. A gramática é, um belo dia, alguém chegou e falou, vamos analisar como que as pessoas falam e procurar padrões, e vamos catalogar esses padrões. Né? Aí ele cataloga esses padrões, ele dá nome para esses padrões, e aí eles falam que se você não está seguindo aquele padrão, está gramaticalmente errado. E legal, tá certo? Isso pode nos ajudar muito, porque se a gente já ter os padrões prontos, catalogados pra gente, e a partir deles a gente aprender como que fala, né, a gente vai ganhar muito tempo. Porque se parar pra pensar, quantos anos uma criança demora pra falar bem a língua nativa dela? Não é rápido, né? Ela passa vários anos ali falando errado, falando torto, com uma linguagem bem simplesinha, né? A gente como adultos, a gente pode até ter um resultado mais rápido, graças à gramática. Só que, ao mesmo tempo, a gente não precisa ficar bitolado nos termos técnicos usados na hora de criar a gramática. A gente pode simplesmente falar, olha, isto é isto porque assim está certo. A gramática diz que isso está certo. Ah, por que isso está certo? Não sei por quê, você não precisa expandir demais. Isso está certo, repita o certo. Pronto, a gramática está te ajudando quando a gente faz desse jeito, mas não está complicando. E algumas pessoas perguntam, para eu aprender japonês, o que eu preciso saber de gramática do português? A gente recebeu essa pergunta bem recentemente. A pessoa falou, eu sou muito ruim de gramática no português. Na escola eu era ruim. Eu tenho problema para aprender japonês? Não, porque o que a gente aplica nos nossos materiais e no nosso curso é que de termo técnico gramatical a gente só usa substantivo, adjetivo, verbo, advérbio e partícula. A gente categorizou a língua japonesa como ela tendo só esses 5 tipos de palavras. Então, qualquer palavra em japonês, numa frase, se enquadra em um desses tipos. Claro, a gramática técnica ela pode classificar de um jeito mais maior, né, com mais classificações e mais detalhistas. Só que nessas 5 categorias, a gente chegou à conclusão que dá para entender facilmente praticamente qualquer palavra. E a gente, se você não sabe o que é um desses termos, a gente explica dentro do curso, né, para você aprender. Mas a gente não usa termos como oração subordinada e outros que o Charles entende muito mais porque ele gosta de letras. Se vocês tiverem uma dúvida e quiserem se expressar dessa forma no curso, a gente vai responder, né? Nós temos conhecimento de português também. Mas é que não é necessário, né? Em vez de você perguntar da oração coordenada adversativa em português, você pergunta o uso do kedo, do demo, do ga, do shikashi, das palavras que têm essa função, em vez de trazer o nome técnico daquilo, né? Traz a coisa na prática, é muito mais eficiente. Inclusive, eu acho que as melhores perguntas que você pode fazer para os seus monitores, para os seus professores, para as pessoas, é perguntar o que isso significa.
Essa é a melhor pergunta que alguém pode fazer quando está estudando um idioma. Você se deparou com alguma coisa, ou você entende aquilo, ou você não entende. Se você não entende, a pergunta é: o que isso significa? E aí você vai receber uma resposta que decodifica aquilo para você, explica o que aquilo significa. Agora, existem perguntas que elas querem entrar demais nos detalhes. Por exemplo, por quê? Por que que o nativo usou a palavra tal e não a palavra tal? Aí você está indo mais para uma questão gramatical profunda. Está racionalizando demais. Que a gente não despreza isso. A gente só acha que é um desvio de energia, um desvio de foco. Sendo que se você simplesmente entendesse que aquilo significa tal coisa e partir para a próxima, você vai ganhar muito mais tempo. Você vai consumir mais conteúdo, você vai adquirir mais conhecimento usando o mesmo tempo, ao invés de ficar cavocando demais nos porquês de uma única coisa. Até porque, quanto mais iniciante a gente é, para responder o porquê das coisas, mais vai ser necessário explicar conceitos que você ainda não sabe. E aí a resposta fica complexa. Por isso que, às vezes, a gente demonstra uma posição de não querer explicar o porquê para você. Porque a gente sabe que o porquê daquilo vai exigir outros conceitos que você ainda não sabe. E vai ficar ainda mais complexo. Se, por outro lado, você seguir na linha do o que isso significa, sempre vai dar certo. A gente recomenda sempre que a pergunta gire em torno do como é e não do porquê é. Imagina que você está no Japão e precisa perguntar onde é que fica a estação de Tóquio. E aí você vai nos perguntar como eu diria onde fica a estação de Tóquio. E a gente vai responder. Agora, se você perguntar por que eu diria assim e não assar, é mais produtivo perguntar como é, você sabe como é, e o motivo de ser daquele jeito é uma coisa secundária. Você sabe como é e consegue se comunicar. Missão cumprida. Então as perguntas mais produtivas normalmente giram em torno de como é e não por que é do jeito que é. É do jeito que é normalmente porque é assim. E não há uma explicação que mereça tanto do nosso tempo na maioria das vezes.